Nós estamos estudando essa série de mensagens sobre famílias autênticas. Estamos meditando, como o pastor falou, na primeira carta de João, né? E a mensagem de hoje, como também a nossa querida Silvia já adiantou, é protegendo a família. E o meu desejo e a minha oração, como sempre, é que nós possamos sair daqui um pouquinho mais apaixonados por Jesus e mais dispostos a cuidar daqueles que nós tanto amamos. Amém? Meus queridos, quando nós falamos em proteção do nosso lar nos dias de hoje, muita gente já pensa que proteger a família é você fazer um exame psicotécnico lá na Polícia Federal, receber o seu certificado de posse de arma de fogo, comprar aquela cartucheira caprichada 2 canos, conhecida como o terror do genro. Eu preciso de 3 lá em casa, né? Pastor, minha família está protegida. Pastor, está tudo certo, agora pode vir um bandido que o fogo cai aqui literalmente, né? E tem alarme, e tem câmera de segurança, e tem cerca elétrica, 2 Rottweiler de 60 quilos, assim, bruto, né? Pronto, minha família está protegida, né? Outras pessoas já pensam que proteger a família é blindá-la financeiramente, prover do bom e do melhor, dar tudo o que precisam, tudo o que necessitam, o melhor colégio, a melhor educação, o melhor entretenimento. A segurança que a pessoa visa é uma segurança financeira. Já outros pensam que proteger a família é garantir estabilidade emocional, é evitar conflitos, evitar desconfortos, evitar frustrações dentro da casa, um lar que ninguém se sinta desconfortável, onde não haja tensão, para elas um ambiente de paz é um ambiente protegido. É claro que todas essas coisas aqui, de certa forma, fazem parte da missão de proteger a família, mas nós vamos aprender hoje, através do texto de João, que existe um perigo maior que nos ronda, que esse perigo não é o ladrão, esse perigo não é o dinheiro para pagar o boleto, o perigo não é aquela lavada de roupa suja na hora da janta. João vai nos falar de um perigo muito maior do que todos esses, e para além disso, vai nos mostrar como nos proteger desse perigo. Para isso, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo o capítulo 4 da primeira carta de João, dos versos 1 em diante. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Se puder colocar um pouquinho de agudo no meu microfone, tirar o médio, por gentileza, deixar mais aberto, ok? 1 João 4, 1, nós vamos ler até o versículo 6, tá? Eu coloquei aqui a versão Almeida, revista e atualizada. Está escrito: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus os ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Até aqui tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, e a Tua palavra foi exposta a nós, e o nosso coração está exposto a Ti, Senhor. Que ela possa nos confortar, nos consolar, nos ajudar, nos confrontar à Sua imagem. Deus, por favor, que o Senhor nos faça entender a Tua mensagem, que o Seu Espírito Santo nos ilumine para que compreendamos o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, o pastor Márcio tem nos desafiado a ler a carta de João durante toda essa série. Eu acredito que quem leu teve a certeza de que João deve ter morrido bem velhinho mesmo, e que provavelmente essa carta foi escrita no auge da sua velhice, porque ele fica repetindo as mesmas coisas toda hora, voltando sempre nos mesmos assuntos, como se ele tivesse meio gagado as ideias. Parece que ele se esqueceu do que acabou de falar, e aí repete tudo de novo. Não é essa sensação que a gente tem quando lê essa carta? Não sei se você já leu a carta inteira, mas essa é a impressão que fica. Ele vai falar de que Deus é luz,
que devemos andar na luz, que devemos amar o nosso próximo, ter cuidado com o mundo. Depois ele volta a falar de Deus novamente, de como devemos andar. Ele fala de amor ao próximo de novo, o cuidado com os falsos profetas, e de repente ele repete tudo isso de novo. Dá vontade de você falar para João, calma, João, você já falou sobre isso, muda o disco agora, né? Mas, longe de ser um reflexo da idade avançada do discípulo amado, essa repetição é uma característica literária própria de João. Ele desenvolve os seus argumentos usando o que nós chamamos de estrutura espiral. Diferente de Paulo, que segue em forma reta, em linear, lógica, João escreve dando voltas, como se fosse uma hélice. Ele trabalha os mesmos temas indo e voltando, mas cada vez que ele volta, ele vai mais fundo. Ele não está apenas repetindo, ele está aprofundando. Ele não fica girando no mesmo lugar, ele vai girando e ele vai descendo cada vez mais fundo no coração daquela verdade que ele expôs. E entender isso é fundamental, senão nós ficamos com a impressão de uma carta repetitiva, de uma carta desorganizada. E um dos temas que João vai e volta nessa espiral é justamente a proteção contra a falsa espiritualidade, a proteção contra os falsos ensinos, a proteção contra os falsos profetas, contra aquilo que ele chama de o espírito do anticristo. O pano de fundo dessa carta, como nós já vimos nas mensagens anteriores, é justamente o combate ao gnosticismo, que estava aflorando no primeiro século e já perturbava a igreja. Então João escreve não somente para protegê-la desse perigo, mas também para alertá-la de que ele já não estava mais fora dos muros da igreja. Pelo contrário, já havia se infiltrado nela. No verso 1, João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ele primeiro se dirige à igreja num tom pastoral: amados. Às vezes ele usa filhinhos, que é um termo carinhoso, como se ele estivesse os preparando para a cacetada que viria na sequência. Não deis crédito a qualquer espírito. João é conhecido como o discípulo amado, mas também é conhecido como Boanerges, o filho do trovão. E aqui nós vemos a força, o ímpeto desse título dele. Esse amor é projetado no cuidado, no zelo pelos seus filhos. À primeira vista parece que João está vacinando a igreja para eles não acreditarem em algum ensino que porventura eles poderiam ouvir, mas a maneira que ele constrói a frase no grego traz a ideia de parem de fazer isso, em vez de nunca façam isso. Ou seja, João não está tratando apenas de um risco futuro, ele está lidando com uma realidade presente. Apareceu um trem aqui, pastor. Não, ok. Você que estava lá na frente lá. Você sabe que vai atrapalhar? Não? Desculpa, gente. Assustei, eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Ótimo, muito bem. Muito bom. Então ele não estava lidando com o risco futuro, mas era algo presente, ok? Aquelas pessoas já estavam acreditando naquele espírito. Aquelas pessoas que ele está escrevendo na carta já estavam sendo influenciados por aquele espírito. E por que eles estavam acreditando? Justamente por causa desse termo, espírito. O termo espírito aqui nesse contexto significa ensino, discurso, conselho, mensagem. Da mesma maneira que o Espírito Santo atua, o espírito do anticristo também atua, o espírito do erro também age. Nós não os vemos, mas nós podemos ouvi-los. Ambos falam, ambos ensinam, ambos influenciam. E os falsos profetas aqui arrogavam para si a prerrogativa de falar pelo Espírito Santo para legitimar o seu discurso. Mas era o espírito do diabo que estava por trás. E João, sabendo desse perigo, alerta: não sejam ingênuos. Não acreditem em tudo. Não achem que o simples fato do discurso ser religioso ou ter aparência de espiritualidade é realmente algo que vem de Deus. Faz dele algo bom para a nossa casa, algo bom para a nossa família. E aqui eu destaco o primeiro ponto que eu aprendo com o texto sagrado. Para proteger a família é preciso reconhecer o perigo. Nós não podemos ser ingênuos. Nem tudo que aparenta ser espiritual vem de Deus. João nos lembra aqui de uma realidade que muitas e muitas vezes ignoramos, de que existem duas esferas espirituais atuando neste mundo: o Espírito de Deus
e o espírito do diabo. Eu fiz aqui uma arte para você poder visualizar essa estrutura espiral que João usa para trabalhar esse tema. Ele começa mostrando de maneira prática o contraste entre luz e trevas. Depois, em espiral, ele aprofunda isso tratando de verdade e mentira. Depois ele aprofunda esse tema tratando de Deus e o mundo. Depois os filhos de Deus e o filho do diabo. Depois amor e ódio, e por fim, vida e morte. Ele vai e volta aprofundando cada vez mais esse tema, e um dos motivos principais para isso é justamente enfatizar, é alertar do perigo real, o perigo iminente que isso representava. É para a proteção da igreja, é o cuidado pastoral para com a igreja, como se ele falasse: povo, acorda, vocês não estão vendo o perigo. A proteção começa quando você entende o tipo de perigo que você está lidando. Como eu disse na minha introdução, o perigo maior não é o ladrão que vai pular na sua casa. O perigo maior não é a dívida, não é a possibilidade de uma discussão. O perigo maior que João nos alerta aqui é o espírito do anticristo. São os discursos, são os ensinos com aparência de piedade, mas que pervertem o evangelho, destroem famílias, pois a sua fonte não é Deus, a sua fonte é o diabo, é o espírito do anticristo, é um ensino que se opõe contra as escrituras. O verso 1 diz que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O verso 3 diz que o espírito do anticristo vem, mas que presentemente já está no mundo, ou seja, já é um perigo real, não é algo que vai acontecer só lá no fim de tudo. Daí você pode me perguntar: mas que papo doido é esse, pastor, de que ele vai vir ainda, mas já está presente? Que negócio confuso, né? No capítulo 2, João fala assim, ó: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ele não chegou ainda. Porém, agora muitos anticristos têm surgido. Paulo vai falar do mesmo assunto em 2 Tessalonicenses 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E agora aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Detém a quem? A Bíblia fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que ainda vai se manifestar, ele não veio ainda. Paulo fala que tem algo detendo, mas o mistério da iniquidade já está operando. E é exatamente isso que João fala aqui. O anticristo não veio ainda, mas o seu espírito já está operando. E os falsos profetas, os falsos ensinos são frutos dessa operação. João está nos alertando sobre esse perigo, ele está nos conscientizando desse inimigo. Eu pergunto: como lutar com o inimigo que você não conhece? Como se proteger de um perigo que você não reconhece? João, ele está voltando no assunto que ele começou ali no capítulo 2. Mas agora ele vai escancarar a verdade. Agora ele vai aprofundar o que ele começou. É como se ele falasse assim, ó: vocês lembram dos anticristos que eu falei lá no capítulo 2? Pois é. Vocês estão sendo enganados por eles. Vocês estão acreditando na mentira deles. Vocês estão deixando que eles entrem na sua casa, influenciem suas famílias e pervertam a sua fé. Vocês estão sendo influenciados por esses falsos profetas, por esses falsos ensinos, por conta da ingenuidade em reconhecer, em discernir o perigo. E eu pergunto mais uma vez essa manhã: que mensagem nós temos permitido entrar em nosso coração? Que tipo de discurso, de argumento, de ideia tem moldado a forma como nós pensamos, como nós reagimos, como nós tomamos as nossas decisões? Que tipo de orientação nós temos deixado alcançar a nossa casa, formar os nossos filhos, influenciar os nossos casamentos? O que tem ocupado o espaço onde antes havia a palavra de Deus, a verdade, o ensino das Escrituras? Para os cristãos da carta de João, o discurso que eles estavam aceitando era o gnosticismo, o docetismo, de que Jesus se encarnou, mas não é bem assim, depende do ponto de vista, depende da interpretação. E, meus queridos, é exatamente o mesmo discurso que querem que aceitemos hoje. É o mesmo espírito do erro, é o mesmo discurso desde lá do Éden. Deus disse isso? Imagina, ele não falou isso não. A gente pensa que o secularismo é algo novo, que foi fruto do iluminismo do século XVIII, mas esse espírito, já é um velho conhecido da igreja. Só trocou de roupa, colocou um óculos,
um jaleco branco para parecer científico, para incitar a ciência, para incitar a razão contra as Escrituras. É exatamente isso que o gnosticismo fez naquela época e é exatamente isso que o secularismo faz hoje. Meu querido e minha querida, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Os crentes estão sonhando, estão lutando, estão militando para ter uma bancada evangélica, para ter um presidente crente, para a Bíblia ser a Constituição do Brasil, mas eles se esquecem de que o que define o termo que define o momento histórico de hoje, o termo que define a cultura dominante de hoje, o termo que descreve os valores que regem a sociedade atual hoje é o termo pós-cristão. Nós vivemos em uma era denominada acertadamente pós-cristã. Nós vivemos em um ambiente em que tudo está preso ao aqui e ao agora, ao temporal. É um ambiente que nega verdades eternas, que nega o sobrenatural de Deus, que diz que não existe verdade absoluta, não existe verdade objetiva, que coloca a Bíblia, que coloca Deus em departamentos privados e subjetivos. Verdades eternas que antes eram inegociáveis, agora passam a ser reclassificadas como interpretações. Não é bem assim, depende do ponto de vista. Os tempos mudaram. Não se pergunta mais o que Deus diz, mas sim, o que isso significa para mim? Para a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Assim as pessoas usam a Bíblia para validar as suas próprias convicções. O texto não julga mais o coração, é o coração que passa a julgar o texto. A teologia deixa de ser um instrumento para se alcançar Deus e passa a ser um instrumento para se alcançar poder. Daí surgem essas aberrações teológicas que a gente vê aí nas redes sociais hoje. É teologia liberal, é teologia do domínio, é teologia da prosperidade, é universalismo, antinomianismo e mais um monte de ismo que nada tem a ver, a não ser com o reflexo ideológico daquela pessoa projetado na distorção bíblica, na distorção do Evangelho. E isso, meu querido e minha querida, não é algo que acontece fora das quatro paredes da igreja. Isso não está fora da sua casa. Isso está lá na sua Netflix. Isso está lá no filme do cinema que você assiste. Isso está lá no jornalista que você acompanha diariamente. Nos desenhos que os seus filhos assistem. Nas redes sociais que querem moldar a maneira como você deve tratar as pessoas. Tratar o seu casamento, que querem minar a autoridade espiritual dos pais sobre os filhos, que incitam a rebeldia no coração dos jovens. E isso está dentro da nossa casa, isso está nos pregadores que a gente escuta. Tem muito pregador famoso aí que prega tudo, menos o Evangelho. E por ter uma aparência de religiosidade, muitas e muitas vezes nós permitimos que entrem na nossa casa, que influenciem as nossas famílias. E diante de todo esse perigo, sabe o que nós estamos preocupados? Estamos preocupados, estamos atarefados, estamos engajados em mudar a política, em mudar a sociedade, em mudar a cultura. Nós precisamos mudar o mundo e se esquecemos do principal, que é mudar o nosso coração, mudar a nossa família, proteger a nós, proteger a nossa família. Meus queridos, sinto lhes informar, mas nós não vamos mudar o mundo. A política não vai mudar o mundo, ideologia não muda o mundo. Nós podemos até mudar pessoas, mas jamais vamos mudar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E como nós já vimos nas pregações anteriores, o mundo aqui, que João fala, é um sistema anticristão que despreza a verdade. O versículo 5 e 6 do nosso texto deixa claro isso. O mundo não quer saber de Deus. O mundo se opõe a Deus. O mundo odeia a Deus e tudo quer de Deus. Nós precisamos acordar para isso. 2 Tessalonicenses 2 diz, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Meus queridos, o que está por vir não é um presidente crente, não. O que está por vir, já está presente, como nós já vimos, é o filho da perdição. O que está por vir é o iníquo. O que está por vir é o homem do pecado. O que está por vir não é a cristianização da cultura, não. O que está por vir e já se faz presente é a apostasia.
é a negação do Evangelho, é a negação da verdade, é o desprezo pela Bíblia. E nada do que você faça ou pense pode mudar isso. É para onde a história está inevitavelmente caminhando, quer você queira, quer não. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que afirma. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nossa família. Nós podemos proteger a nossa casa. Nós podemos influenciar aqueles que são queridos. Nós podemos, assim como João, proteger as pessoas que amamos, proteger as pessoas que estão à nossa volta desse perigo, desse engano. Jesus diz em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, não é possível, mas se fosse possível, os próprios eleitos. Para você ver a seriedade. Aí você olha para isso aqui e pensa assim, ainda bem que eu sou predestinado, ainda bem que eu sou eleito, né? Isso aqui, eu sou imune a isso, né? Eu não preciso fazer nada. Lê do engano. Se fosse assim, João não estaria alertando a igreja. Que alerta é esse? Que perigo é esse? Que eu não preciso fazer nada de não, eu já sou escolhido. Meus queridos, os escolhidos não são enganados, não pelo simples fato de serem escolhidos, mas pelo fato de não serem ingênuos diante do perigo. Deles não ficarem inertes diante do engano, de tomarem atitude, de se protegerem a sua família. Isso aqui não é para você ficar desesperado, não é para você fugir, não é para você ficar com medo, em pânico, se isolar, é para você encarar o perigo. E aqui eu destaco o segundo ponto que eu aprendo com o texto sagrado. Para proteger a família, é preciso confrontar o perigo. Não basta reconhecê-lo, é preciso confrontá-lo. E como que eu faço isso? João diz, provai os espíritos se procedem de Deus. Você precisa conferir, você precisa examinar minuciosamente para ver se esse ensino, esse conselho, esse discurso, essa pregação, essa mensagem vem realmente de Deus. É necessário um filtro que barre toda e qualquer impureza que possa contaminar o nosso coração, contaminar a nossa casa, contaminar a nossa família. E João vai nos dar 2 crivos para provar, para confrontar todo o ensino que tem chegado a nós e a nossa casa. O primeiro crivo que João apresenta é o crivo doutrinário. Os versículos 2 e 3 dizem, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Lembre-se que João está confrontando o que aqui? O docetismo, né? O gnosticismo. O que eles falavam? Eles falavam que Jesus não havia se encarnado de fato. Ele, na verdade, era uma espécie de fantasma com aparência de corpo. E como João confronta isso? Com uma confissão pública de fé genuína nas doutrinas, nas verdades fundamentais do Evangelho. Você quer um exemplo disso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi o que, igreja? Concebido. Ele nasceu, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Credo, confissão, ortodoxia não são tradições vazias, são cercas doutrinárias. E o propósito dessa cerca não é prender a gente, muito pelo contrário. O propósito é impedir que a gente transforme Cristo num personagem moldável, num Jesus ao nosso gosto, num Cristo conforme a minha agenda, transformar a Bíblia em um instrumento para promover o nosso reino em vez de promover o reino de Deus. Ele se encarnou. João confronta o docetismo com a correta interpretação das Escrituras. Ele se fez carne, sim. Não é fantasma coisa nenhuma. Entenda, os gnósticos também falavam de Jesus. Os gnósticos também citavam as Escrituras, mas interpretavam da maneira que eles queriam. E todas as loucuras que a gente escuta hoje aí nas redes sociais têm um fundo bíblico. Um pastor, um tempo atrás, aí falou na internet que a mulher tem um potencial demoníaco mais elevado que o homem, como se a depravação só se aplicasse à mulher. Outros falam aí que o homem é imagem e semelhança de Deus, a mulher é imagem e semelhança do homem. Um discurso bíblico para justificar a opressão e diminuição das mulheres. Isso é uma falsa interpretação bíblica.
Ambos são imagem de Deus, ambos possuem dignidades inatas e ambos pecaram. Ah, mas a Bíblia diz que a mulher pecou primeiro, mas a mesma Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Ela responsabiliza Adão tanto quanto Eva. É uma falsa interpretação bíblica. Do outro lado, nós vemos o discurso em que toda a distinção bíblica de papéis entre o homem e a mulher é tratada como mera opressão cultural patriarcal. A Bíblia é vista como machista. Os autores bíblicos usaram isso para oprimir as mulheres, oprimir as classes minoritárias. Calma aí! E a inspiração bíblica? Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é só uma parte dela. Esse discurso exclui todos os textos que não se encaixam na visão de mundo dos seus defensores. Esse discurso faz da família, que deveria ser um lugar de cooperação, de união, um lugar da disputa do mais forte. A convergência é destruída e a concorrência é estabelecida no lugar. O homem perde o seu lugar de líder no lar e passa a ser estimulado a abdicar das suas responsabilidades, a se omitir diante das demandas da família, deixar o direcionamento daqueles que estão debaixo da sua tutela, se omitir diante das demandas da família. Os filhos perdem a referência masculina, eles perdem a referência de autoridade no lar, a criação deles é terceirizada para as telas, para a escola. Entendam, homens que estão aqui, vocês são responsáveis pela educação dos seus filhos. Vocês é que são responsáveis pelo ensino das Escrituras aos seus filhos. É você que tem que dar o exemplo maior de amor e devoção a Deus. É você que tem que ser o exemplo maior de cuidado e amor pela esposa, pelas pessoas que estão à sua volta. Não aceite esse discurso, confronte com as Escrituras. Na outra extremidade dessa falsa interpretação, a mulher deixa de ser ajudadora e passa a ser estimulada a buscar autonomia absoluta. A cooperação é descartada. O compromisso mútuo entre marido e mulher é visto como fraqueza. Promove-se um ambiente de rivalidade, não de parceria. Isso está a anos-luz do ensino correto das Escrituras e não se sustenta diante do crivo doutrinário. A correta interpretação bíblica sobre os papéis na família não se baseia em opressão, mas em complementariedade, respeito mútuo. A Bíblia ensina que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ambos foram criados com dignidade, com valor. O que ele estabelece são papéis que se complementam. O homem é chamado para exercer liderança servidora. Ele é responsável por amar, por cuidar, por orientar a sua família com humildade, com sacrifício, dar a vida pela esposa como Cristo deu a sua vida pela igreja. A mulher é chamada para ser parceira, auxiliadora idônea, contribuindo com seus dons, com seus talentos, o bem-estar, o crescimento do lar, sem nunca jamais perder a sua dignidade, sem nunca jamais perder a sua identidade. Ambos são igualmente responsáveis diante de Deus e ambos são igualmente responsáveis a viver em cooperação, a viver em amor, a viver em respeito. É isso que as Escrituras ensinam. E todo esse discurso que contraria essa verdade deve ser confrontado, deve ser provado e deve ser rejeitado à luz das Escrituras Sagradas. O conteúdo da mensagem, dos discursos, dos conselhos, dos ensinamentos que você tem deixado chegar a você e a sua família, estão de acordo com a correta interpretação das Sagradas Escrituras? Aqui nós vemos a importância disso aqui, do domingo. Aqui nós vemos a importância da EBD. Aqui nós vemos a importância do culto doméstico, da meditação diária nas Escrituras, na leitura de boas literaturas cristãs, no crescimento e maturidade bíblica, para não ser levado por toda sorte de doutrina. Nós precisamos levar o estudo das Escrituras a sério. Como que nós vamos confrontar um ensino destrutivo desse se não temos conhecimento bíblico? Se não manejamos bem a palavra da verdade? Meu querido e minha querida, invista tempo na Bíblia. Invista tempo na leitura das Escrituras. Invista em boa literatura cristã. Acorda, pelo amor de Deus, mais cedo no domingo e vem para a EBD. Enche o seu coração da palavra de Deus. E confronte tudo o que você ouvir à luz da palavra e do conhecimento que você tem ouvido.
Um segundo crivo que João apresenta para nós é o público que o falso ensino agrada. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Daqui a pouco está secando de novo. O versículo 5 diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. João deixa claro que o falso ensino é recebido pelo mundo. Que o mundo ouve e aplaude aquilo que é contrário ao Evangelho. Quando você estiver consumindo um ensino, um discurso, uma mensagem lá de WhatsApp, você tem que se perguntar, quem aplaude esse discurso aqui? Que tipo de grupo essa mensagem está agradando? Na boca de quem circula essa doutrina? Quais são os frutos? Qual é o objetivo desse discurso? Qual é o objetivo dessas pessoas? Será que é o avanço do reino de Deus? Isso é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, de polarização. E polarização não tem só a ver com política, não, gente. Polarização tem a ver com futebol, polarização tem a ver com estilo de vida, dieta. Gente, tem pessoa na internet defendendo biblicamente uma dieta e impondo isso para as pessoas como se fosse, tem que aceitar isso aqui, como se fosse uma doutrina. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que aquele que come carne não despreze aquele que come verdura. Ponto final. Acabou o problema. E a pessoa fica lá, meu Deus, por que eu estou falando isso? Qual a intenção por trás desse discurso, meu Deus do céu? Será que é realmente o seu bem-estar? Ou essas pessoas querem que você compre o curso dela? Que você seja uma massa de manobra para os seus objetivos, os objetivos dela? Será que essas pessoas realmente querem o seu bem? Será que realmente essas pessoas querem o bem da sua família? Ou querem somente o bem daquelas que pensam como ela? Que se alinham com o seu discurso? Que defendem o que elas defendem? Esse crivo é fundamental porque nos mostra que popularidade, sucesso diante dos homens não é garantia de que algo procede do Senhor. Muitos desses discursos são feitos apenas para agradar os ouvidos dos seus seguidores. São ensinos que confirmam valores do mundo, que não confrontam o pecado, que não chamam ao arrependimento, que não tratam do principal, que é o coração caído do homem. Esse ensino está mais preocupado em ser aceito do que ser fiel. É um cristianismo que busca a aprovação do mundo. É um cristianismo moldado para não confrontar a cultura, para não escandalizar, para não perder a aceitação. E meus queridos, a mensagem fiel do Evangelho vai inevitavelmente entrar em choque com o mundo, não agradá-lo. A Bíblia diz, o mundo diz, siga o seu coração. A Bíblia diz o quê? Enganoso é o coração do homem, maligno quem o conhecerá. O mundo diz, cada um tem a sua verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. O mundo diz, o importante é ser feliz. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Prega isso para o mundo para ver se ele vai gostar. Por isso que o falso profeta é um lobo em pele de cordeiro. Que o diabo, ele não vem com chifrinho, ele vem disfarçado de anjo de luz. Ele vem com uma linguagem espiritual. Ele vem com uma aparência de piedade, com um certo nível de verdade diluída, e é exatamente por isso que João nos alerta, não creiam, não aceitem, não leve isso para a sua família sem antes prová-los, sem antes ver quem está compartilhando essa mensagem, que tipo de mensagem é e a quem tem agradado esse tipo de discurso. 2 Timóteo 4 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, o problema não está só no púlpito, não. O problema está no auditório também. Os falsos profetas só existem porque tem quem os ouça. E esse público não está preocupado com a verdade. Esse público não está preocupado com a sua família. Esse público não está preocupado com a nação, não. Esse público está preocupado com o poder. Ele está preocupado com as suas próprias cobiças. Ele está preocupado em atingir os seus objetivos e usar você e a sua família para isso. São pessoas que, como Paulo afirma nessa mesma carta aqui, que pensam que a fé é fonte de lucro. Não dê ouvidos a esse tipo de discurso. Não dê ouvidos a esse tipo de mensagem. Não dê ouvidos a esse tipo de pessoa. Confronte, prove, filtre e rejeite tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra. Rejeite tudo aquilo que faz o reino, os princípios e os valores do mundo avançar.
em vez do reino e os valores de Deus. Para a gente finalizar, estou acabando, meus queridos, o verso 4 e 6 dizem: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o verso 6 diz: nós somos de Deus. E aqui eu destaco a última lição que eu aprendo com o texto sagrado. Nós protegemos as nossas famílias quando entendemos, quando cremos, quando assumimos a nossa identidade. O verso 4 é o grande respiro desse texto. Está tenso, né, gente? Depois de João nos alertar sobre o perigo que nos ronda, nos chacoalhar, nos despertar, desafiar, colocar o nosso discernimento para funcionar, depois dele mostrar o seu lado Boanerges, o seu lado filho do trovão, ele volta no seu lado discípulo amado. Ele os abraça com o seu coração pastoral. Ele não deixa o seu rebanho paralisado pelo medo. Ele não termina jogando a igreja no desespero. Vocês estão lascados. Não. Repare como que ele constrói a frase. Ele não diz primeiro, vocês venceram. O que ele diz primeiro? Vocês são de Deus. Antes de falar da batalha, ele afirma identidade. Antes de falar da vitória, ele define pertencimento. É como se ele dissesse, o mundo tem os seus falsos profetas, o mundo tem as suas mensagens, tem a sua sedução, tem a sua estrutura de oposição, mas vocês têm um selo, vocês foram selados pelo Espírito de Deus, vocês têm uma origem, vocês têm uma aliança com o Criador, vocês pertencem a outro reino, vocês são de Deus. Proteger a família não tem a ver só com atitudes defensivas, não depende só do seu raciocínio lógico, tem a ver com saber, tem a ver com entender, com crer em nossa identidade, em quem nós somos em Cristo Jesus e o que Ele fez por nós. E Ele não nos deixou ao acaso, Ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito é infinitamente maior do que qualquer discurso, do que qualquer influência, do que qualquer poder mundano que possa querer destruir a sua família, desviar os seus filhos, perverter a sua fé. Isso é maior do que todos os falsos profetas juntos, isso é infinitamente maior que o próprio anticristo. Meu querido e minha querida, seus filhos não são do mundo, seus filhos são de Deus. O seu marido, a sua esposa não é do mundo, eles são de Deus, seu casamento é de Deus. A sua família não é do mundo, a sua família é de Deus. Toda mudança, toda transformação, toda vitória sobre o mundo começa quando nós entendemos isso, quando nós cremos nisso e quando nós vivemos isso. Mas pastor, meu filho está andando com má companhia, os meus pais estão sendo influenciados por aquele pregador lá da Universal, o meu marido, a minha esposa, não tem mais jeito, estão perdidos, não tem mais salvação, não sei o que fazer. Meu Deus do céu, onde está a sua fé? Será que um programa de computador é maior que o nosso Deus? Será que um texto do WhatsApp é mais poderoso que a palavra do Criador de todas as coisas? Será que o amigo, o professor e o youtuber são maiores do que o Espírito Santo de Cristo? Não, meu irmão, não, minha irmã, maior é o que está em você, maior é o que está em nós. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Creia nisso com todo o seu coração, meu irmão. Creia nisso com todo o seu coração, minha irmã. João está falando que a nossa vitória não depende da nossa força, que a segurança das nossas famílias, dos nossos filhos, não depende do nosso desempenho, mas da capacitação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não precisa fazer nada, como nós já vimos. Isso quer dizer que o próprio Deus te sustenta na sua luta. Ele o designa para proteger, mas é Ele mesmo quem zela por essa proteção. A segurança não está em nossa capacidade, o nosso conhecimento para discernir perfeitamente, está no fato de que Deus não nos entrega ao engano. A família é protegida em última instância, não porque o pai, a mãe, o filho são infalíveis, mas porque Cristo é fiel e não nos deixou órfãos. Ele é o maior exemplo de cuidado pela família, pois Ele nos deu do seu próprio Espírito da verdade, para nós jamais sermos enganados. O seu discernimento pode até falhar, mas o Espírito da verdade jamais o deixará confundido. Você pode até fraquejar, mas o Senhor é aquele que renovará as suas forças. A sua vigilância pode até falhar, mas o guarda de Sião não tosquenejará. Aquele que te guarda, aquele que guarda a sua família não dorme, ele não se cansa, ele não vacila. Ele é fiel e Ele zela pela sua casa.
Ele zela pelos seus filhos. Ele zela pelo seu cruzamento. Creia nisso com todo o seu coração. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda graça, discernimento, para não sermos ingênuos diante dos perigos que rondam a nós e a nossa família. Que Ele nos conceda graça para nós não sermos dominados pelo medo. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o erro, coragem para confrontar o engano. Que Ele nos dê fidelidade para nunca, jamais negociar a verdade. Que Ele possa fortalecer as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos corações para proteger o nosso lar com dedicação e amor. Mas tudo isso na certeza de que somos de Deus, de que maior é aquele que está em nós e de que a nossa verdadeira proteção e capacidade vem de Jesus Cristo, que nos selou com o seu Espírito Santo e nos garante vitória sobre o mundo. Amém? Eu gostaria de orar por você. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aqui nos achegarmos a Ti com temor, com quebrantamento diante da Tua palavra, Senhor. Nesse mesmo livro que nós lemos, João fala que o Senhor nos deu, que nós recebemos uma unção, Pai. E que essa unção permanece em nós, e que essa unção é verdadeira, é real. Essa unção é o Teu Santo Espírito que o Senhor derramou sobre nós. É Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos confronta, meu Deus. E nós pedimos a Ti, Senhor, nos dê graça, através do Teu Santo Espírito, Deus, para rejeitar todo esse discurso que tem enchido o nosso coração de ódio, que tem enchido o nosso coração, meu Deus, de inveja, que tem enchido o nosso coração de disputas, meu Deus. Tira isso do nosso coração, esse discurso que tem colocado famílias uma contra a outra, esse discurso que tem negado o Teu Evangelho. Deus, que o Senhor nos dê graça para rejeitar isso, que o Senhor coloque no nosso coração o anseio pela verdade bíblica, o anseio pela verdade que vem do Teu Santo Espírito que nos ensina. Por favor, Pai, que o Senhor guarde a Tua igreja. Meu Deus, nós levamos cativo, meu Deus, todo o entendimento, todo o pensamento, todo o ensinamento a Cristo, meu Deus, aos Teus pés, porque o que nós queremos, meu Deus, é a Tua palavra. Nada mais do que a Tua palavra, nada mais do que a verdade. Que o Senhor nos dê a graça para isso, Pai. Nos dê a coragem para isso, nos dê a sabedoria para isso, Deus, para proteger a nós, proteger a nossa casa, a nossa família com graça, com discernimento, com capacitação que vem do Teu Espírito, na certeza, Deus, de que o Senhor é conosco, de que somos Teus filhos. Nós louvamos a Ti, agradecemos a Ti por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.